Pode Povo. Pode Povo. Pode Povo, onde o povo encontra sua voz. Tá na hora de mais um Pode Povo, podcast do Sindipetro NF, onde você encontra a sua voz e encontra todos os temas. Servidor público, seja municipal, federal, estadual, queria falar com você, meu caro Teseu, que é o comandante desse Pode Povo, desse podcast, sobre a importância de reconhecermos o valor do servidor público, darmos o devido valor, mas, sobretudo, o devido respeito. Qual a importância desse relacionamento população-servidor público, população? Teseu, bom dia, bem-vindo a mais um Pode Povo. Bom dia, Cláudio, bom dia a todos os ouvintes da Folha FM, a gente mais uma vez no nosso Pode Povo, e a gente vai falar de uma categoria, uma das categorias mais importantes do nosso Brasil, que é o servidor público, né? Nós temos na esfera municipal, estadual e nacional. E, naturalmente, a nossa realidade aqui do dia a dia, a gente lida muito mais com servidores municipais, né? E esses servidores, eles têm sido extremamente desvalorizados ao longo dos últimos anos, né? Foram anos e anos. E estamos aqui em Campos, por exemplo, há muitos anos sem ter um concurso público de fato amplo, que cubra as vagas que precisam ser cobertas, né? Assim também como no governo do estado, como no governo federal, que lançou agora, né? Vai ter um mega concurso público para o governo federal, e aí eu já falo para todo mundo estudar, quem quer uma carreira decente, uma carreira bem remunerada, estude para esse concurso do governo federal, que vai ser meio que um Enem do concurso, né? Ele tem um modelo novo, então olhem lá no site do governo federal como é que vai ser esse concurso, mas as categorias dos servidores públicos, né, elas são as das mais importantes do país. A gente tem desde serviços que vão à burocracia do dia a dia do cidadão, né, então emissão de carteira de trabalho, a emissão de carteira de identidade, o Detran, todos esses serviços que são ofertados para a população de forma mais direta da burocracia do dia a dia, assim também como os serviços essenciais para a nossa saúde, para a nossa população, para a assistência social do nosso país, do nosso estado e do nosso município de Campos. Então, os servidores públicos, eles têm um papel extremamente importante, são eles que garantem a dignidade à população, essa dignidade que muitas vezes não é garantida, mas muito por conta da falta de estrutura que esses servidores públicos têm, e claro, né, pela própria desvalorização dos servidores públicos. Nesse relacionamento da sociedade civil organizada, a participação dos servidores públicos, ela é fundamental. Claro que todo setor tem um bom e tem um ruim, mas a gente está falando dos bons, daqueles que saem de casa, como um professor, por exemplo, para dar aula com todo sacrifício, com toda dificuldade. E aí é um dos casos que a gente reconhece como desvalorizado. Estou citando uma profissão, mas são todos os setores que tem muita desvalorização. Como é que você vê? A própria população reconhece isso, e é bom que a gente da imprensa, aqui do Pode Povo também, faça esse tipo de reconhecimento. Como que você vê essa desvalorização e essa situação, Teseu? Cláudio, a desvalorização ela vai muito grande, né? A gente está vendo toda essa guerra nesse momento do orçamento da prefeitura, né? As últimas semanas têm sido muito tensas em relação a essa questão da briga da Câmara de Vereadores de Campos com com a prefeitura da nossa cidade, e aí a gente fica perguntando, né? O que será que é prioridade mesmo para esses políticos que hoje estão no poder aqui na nossa cidade, né? Porque quando a gente remete a essa briga, falta diálogo entre esses espaços de poder, esses dois órgãos tão importantes que é o legislativo e o executivo do município de Campos. E no meio disso tudo fica a população e também o servidor público. A LOA, né, que ela é a Lei de Orçamento Anual, ela exatamente vai definir também qual orçamento que vai ter para esse servidor público. Então, quando a gente fala do servidor público ser desvalorizado, é exatamente nesse momento que o governo e os vereadores, eles colocam ali essa distribuição de para onde vai o dinheiro
da prefeitura, assim também como é feito no estado, assim também como é feito no país. Então essa desvalorização ela vem de anos. Aqui no município de Campos, por exemplo, existia um acumulado de 43% de perdas. Até peguei esse dado com a nossa querida Elaine Leão, presidenta do Simprozep, que deixa um abraço para ela e destaca a importância do trabalho do Simprozep, da Elaine, aqui para o servidor municipal de Campos. Mas também a gente teve, depois de muitos anos congelados, existia uma promessa de 10% de aumento lá em junho, mas finalmente esse aumento foi somente 6%, segundo a própria prefeitura. Então a gente lamenta essa perda de tanto tempo que nós temos acumulado ao servidor público de Campos. Foram 43% de perda acumulada e agora repôs apenas 6%. Então amarga-se ainda mais de 35% de perda nos últimos anos aqui no servidor municipal de Campos. Isso se reflete naturalmente na motivação do servidor de estar servindo bem a população. Então tudo isso é muito impactante, né? E a gente, lembrando que nos hospitais a gente tem os técnicos, os auxiliares, o pessoal que trabalha no secretariado, nas recepções, os médicos, os enfermeiros, tantas profissões importantes ali no hospital e que também sofrem do mesmo jeito que os demais servidores públicos da nossa cidade. Assim também como no estado e no país, que também não tem sido diferente essa realidade de arroxo salarial. Esse ano ainda teve um aumento melhor para o servidor público federal, né, no ano de 2023. O estadual ainda tem, infelizmente, amargado e todo ano tendo que lutar muito para conseguir repor pelo menos a inflação quando se consegue. E é interessante que, segundo os dados divulgados pela pesquisa do Datafolha, né, 83% dos brasileiros acreditam que os funcionários públicos poderiam oferecer mais para a população caso tivessem os meios necessários, né, ou seja, uma estrutura bacana, enfim. E apenas 18% acreditam que todos os funcionários públicos têm acesso a uma estrutura adequada. E se você visita qualquer hospital ou qualquer repartição pública, você vai ver que em vários setores, em vários locais, você tem ali, de fato, essa deficiência de estrutura e de o mínimo de aparato que seria necessário para que os servidores pudessem estar prestando esse serviço. Ainda segundo essa pesquisa, né, a gente vê aqui que o levantamento ele reconhece que as pessoas bem preparadas em cargos importantes do governo produzem impacto positivo para suas vidas, mas apontam que 77% dos entrevistados acreditam que todos ou a maioria dos funcionários públicos enfrentam dificuldades com chefes despreparados. E para 63% dos brasileiros, a maioria ou nenhum servidor público é respeitado e valorizado pela população do país, né? Porque se cria uma narrativa de que o servidor público não trabalha, de que ele é ineficiente e que muitas vezes não depende nem do servidor, depende muito mais da falta de infraestrutura que é colocada ali para ele, né? Então acho que isso demonstra bem o quanto o nosso país ainda tem que melhorar nessa estrutura, né? Reconhecendo o quanto existe empenho do servidor público, mas ao mesmo tempo a gente também reconhece a desvalorização e muitas vezes a precarização do trabalho e da estrutura para que esse servidor público preste um bom serviço à sua população. Então eu deixo aqui um grande abraço para todos os servidores públicos e devolvo aí para você, Cláudio. Essa edição vai para o top 5 dos melhores, hein, Teseu? Excelente assunto, excelente abordagem sua, parabéns, muito bom. O servidor precisa desse reconhecimento, precisa dessa força nessa luta para ser reconhecido também, para ter valorização, né? E aí sim cumprir com seus deveres devidamente para a nossa sociedade. Forte abraço, Teseu. Valeu por hoje, obrigado, até a próxima. Obrigado você, Cláudio, obrigado a todos os ouvintes da Folha FM. E a gente está aqui à disposição para estar continuando também essa luta junto com os servidores públicos, que sem dúvida são fundamentais para o desenvolvimento e para o crescimento do Brasil e da nossa população. Um grande abraço. Pode Povo. Pode Povo. Pode Povo. Onde o povo encontra sua voz.